Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Como Fazer Podcast. Hoje estou aqui com uma presença ilustre. Hoje o nosso convidado, ele é um investidor, ele também atua aí no ramo de gestão empresarial, pesquisador, né, também da Universidade de Oxford. É um cara que vai falar um pouco sobre marketing de guerrilha. A gente vai entender um pouco mais sobre esse universo que vem gerando valor cada vez mais nas grandes empresas. Essas empresas colhendo grandes resultados, aplicando, né, tecnologia, gestão. E hoje a gente vai entender um pouco mais sobre isso aí. Então, seja muito bem-vindo, Rafa Prado. Isso aí, Rafa. Grande, seja muito Bruno, bem-vindo. muito contente de estar aqui. Espero que a gente tenha uma boa conversa aí, contribuir com o seu pessoal, uma grande satisfação. Boa. Já tivemos um bate-papo ali. Quase já pegou fogo já. Saiu um podcast ali nos bastidores. Então hoje eu acho que a conversa vai ser muito interessante, muito boa aí para crescimento aí, o desenvolvimento pessoal também. Você tem também alguns grupos de mentoria, né? Grupo de gestão, ajudando grandes empresários aí a se posicionar no mercado de trabalho, a ter grandes resultados aplicando tudo isso aí, né? Então, cara, queria que você se apresentasse aí, falar um pouco quem que é o Rafa Prado, né? Como que você construiu toda essa trajetória de sucesso aí. Legal. Bruno, acho que tem bastante coisa aí para a gente conversar hoje. Originalmente, o Rafa Prado que vos fala, né, muita gente olha e fala, poxa vida, olha, legal, tal, é investidor, como você mesmo falou, né, poxa, tá lá como pesquisador da Universidade de Oxford, tem uma série de negócios, mas e aí, sempre foi assim? Como que aconteceu? Ou então, né, muita gente olha e fala, mas é fácil falar isso, olha quem você é, já ouviu algumas coisas Deu desse tipo. sorte. E aí a grande questão, Bruno, eu vim literalmente muito de baixo, vim de Mauá, morava na periferia de Mauá anos atrás e eu tive que tomar algumas decisões para que o meu futuro realmente, né, fosse um futuro próspero, sendo que era quase que contrariar a realidade que eu vivia, né? Para você ter noção. Eu nasci num ambiente literalmente muito próximo da violência. Com 12, 13 anos eu conheci o que era drogas. Com 13 anos um amigo meu morreu na escola porque o irmão dele era traficante, o pai dele era traficante, aí mataram o pai, mataram o irmão e aí mataram ele também porque era próxima a linhagem. E aquilo sempre ficou muito na minha cabeça, sabe? Né? E quando aconteceu esse fato, fiquei muito impressionado, assim, porque era uma pessoa que convivia lá com a gente. E eu falei, poxa, não quero isso pra mim, né? E qual que é o caminho? E aí, em dado momento, eu perguntei pra minha mãe, qual que é a melhor universidade, né? Quem nunca, né? Em dado momento, pensou, poxa, tem como sair daqui? Qual que é o caminho? O caminho é trabalhar, o caminho é estudar? Aquela dúvida, né? Que eu acho que muitas das pessoas que estão nos vendo agora já teve, né? Em meados desses 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 anos. E comigo não foi diferente. E aí minha mãe virou e falou, eu acho que é a USP, filho. Então, naquele momento, eu acho que eu fiz o meu grande comprometimento, né? O meu primeiro grande comprometimento que foi, então eu vou entrar nessa tal de USP. Mas, cara, a probabilidade para eu entrar naquela tal de USP era quase que impossível. Estou falando de ensino de escola pública precário na periferia de Mauá. É isso que eu estou falando, tá? Mas quando a gente tem vontade e propósito, caminhos vão sendo criados, mesmo que em contraposição à realidade. Long story short, isso aconteceu. Em dado momento eu consegui entrar nessa tal de USP. E ali, quando eu entrei nessa tal de USP, ali foi o meu segundo grande baque, né? Porque amigos também meus da periferia, em dado momento, começaram a se afastar de mim, eu não entendia por quê. E aí eles viravam e falavam o seguinte, agora tu é playboy. Brother, mas como que eu era playboy uma vez que eu trocava de tênis a cada 2 anos, né? Eu levava, olha, em torno de 3 horas para chegar nessa tal de USP. Pegava ônibus lotado, pegava trem lotado.
Eu tinha bolsa transporte e bolsa alimentação por causa na comprovação de renda não existia condições de bancar, digamos assim, essa vida na tal de USP. Boa. Eu não era playboy, né? E ali me deu o primeiro grande choque, porque enquanto meus amigos nativos achavam que eu era playboy, os meus novos amigos, que na verdade não eram amigos, achavam que eu era favelado. E é engraçado isso, né? Porque hoje, né, na geração politicamente correta, nem se pode falar essa palavra, mas é exatamente essa a palavra que algumas pessoas... Que você essa é a vivia. realidade que eu vivia. Para muitos eu era favelado. E isso era extremamente pejorativo e muitos não se relacionavam comigo. E aí eu percebi que eu estava sozinho, né? E nesse momento, em meados dos meus 17, 18, 19 anos, eu perceber que eu estava sozinho foi muito importante para definir algo. Estou com 35 anos agora, Bruno, para definir algo que é o seguinte, né? Você que nos assiste hoje, cara, eu não sei qual que é a sua ambição, não sei se você tem empresa, não sei se você trabalha para alguém. A única coisa que eu tenho para falar é a seguinte: em dado momento, nós todos temos que tomar uma decisão de olhar para o próprio umbigo e ser positivamente egoísta. Boa. Todo mundo, a gente está na geração abraçadora de árvore que fala, olha, você é muito egoísta. Se nós não formos egoístas em relação aos nossos objetivos, não vai ser alguém de fora que vai atingir esses objetivos para você, sendo que a maioria das pessoas não querem que você atinja seus objetivos porque pessoas lá fora não querem que você seja melhor que elas. Boa. E eu vivi isso na pele. E não estou falando para que nem a gente, poxa vida, né? Passou por Covid, passou por diversas catástrofes naturais que estão acontecendo. O egoísmo positivo não é você não estender a mão para alguém que está precisando. É você simplesmente entender que, antes de você fazer qualquer coisa, resolve a tua vida. Boa. Quanto mais rápido você resolver a sua vida, mais rápido resolver a vida do seu núcleo familiar, mais forte e mais tempo você terá para ajudar o próximo. Boa. Então, tá na hora de a gente parar com essa falsa demagogia e essa coisa desse papo que, de alguma forma, ele é extremamente popular, mas não é aplicável. Você tem que olhar para você e você tem que resolver as suas coisas antes de qualquer coisa. Boa. Se você vai, por exemplo, sei lá, de São Paulo para o Rio de Janeiro de avião, a primeira coisa que falam não é quando cair as máscaras, coloque primeiro em você. Meu amigo, se você quiser colocar a pessoa do lado, com o vizinho, seja o que for, não colocar a sua, você vai desmaiar por falta de oxigênio e você vai ter morte cerebral caso esse oxigênio demore muito tempo para não voltar para o seu cérebro. Boa. Dependendo da altitude que você está, é isso que vai acontecer. Você vai morrer, independente se o avião caia ou não, simplesmente porque você abriu mão do seu oxigênio para outra pessoa. Que herói é esse que não salvou ninguém e ainda por cima, entre aspas, morreu? Não faz sentido. Sim. Então não tem como você ser herói sem você ser herói para sua própria família e para você, né? E eu entendi isso nessa época que eu sofri, entre aspas, essa rejeição, porque eu tinha atingido alguma coisa diferente do que a maioria das pessoas. E eu queria, na verdade, que os meus amigos também conseguissem atingir a mesma coisa. Boa. Eu queria. E foi essa decisão que te levou até lá, né? E se as pessoas tivessem tomado a mesma decisão que você lá atrás, talvez poderiam estar colhendo os mesmos resultados que você. Exatamente. Posso contar? Qualquer coisa que a gente fale aqui sobre números, sobre conquistas, sobre seja o que for, cara, não é porque o Rafa é mais importante, mais inteligente. Desculpa, eu sou o average boy, o average Joe, eu sou uma pessoa comum. Uma pessoa comum que teve muito propósito, disciplina e foco para conquistar determinadas coisas. Inicialmente, minhas conquistas acadêmicas. Depois, algumas conquistas empresariais. Mas todas elas, independente de qual fosse, elas estão dentro da mesma fórmula, que é muito foco, muita disciplina, muita vontade. E muitas vezes o que eu sinto que falta para as pessoas em geral é foco, disciplina e muita vontade. Boa. Às vezes tem muita vontade, mas não tem foco. Às vezes tem foco, mas só que não tem a disciplina de repetir coisa chata todo dia. Todo dia. E às vezes você tem que repetir coisa chata todo dia. Você tem que falar não, você tem que ser impopular. Muitas vezes, como eu te falei, pessoas queridas vão apontar o dedo para você e vão falar que, nossa, você mudou. Quem aqui? Alguém já ouviu isso? Você tá mudado.
Você Mas tá de um jeito meio diferente. que, nossa, você tá mudado, não falo mais com você. Quem nunca ouviu isso? Eu já ouvi isso várias vezes. Mas sabe o que é estar mudado para a maioria das pessoas? As pessoas, elas não têm a capacidade ou a perspicácia de conseguir conviver com pessoas mais disciplinadas do que elas. A gente está num momento de vida, né, que, sei lá, gurus da internet hoje falam: você não precisa estudar, estude meu curso, você não precisa de nada formal. Olha que engraçado. Eu fico pensando, né, sobre a universidade mesmo, né? Eu acabei, de novo, fazendo USP, depois fiz mestrado, depois fiz MBA, fui estudar fora. O louco dos títulos acadêmicos, aí fui parar em Oxford e assim por diante. E eu não estou falando isso para defender porque eu trilhei isso, né? Essa história acadêmica e empírica. A universidade, ela me ensinou uma coisa muito interessante, que foi eu ter disciplina para todos os dias estar lá e passar por testes. A nossa geração é uma das piores gerações que a gente já teve, justamente porque é extremamente indisciplinada, desfocada, e qualquer coisa que gera dor, isso não é para mim, porque eu sou muito importante. Então a gente tem uma geração intelectualmente muito fraca, a gente tem Sensível. uma geração emocionalmente mais frágil ainda, a gente tem uma geração muito preguiçosa. Por causa de um único elemento que está se perdendo ao longo do tempo, que se chama disciplina. Não Boa. existe sucesso sem disciplina. Se você, como empresário, né, a gente estava conversando, poxa, você tem empresa do agronegócio, só você tem empresa na construção civil, tem o podcast. Se vocês não tiverem disciplina de acordar cedo todos os dias, estar aqui e fazer coisa chata que às vezes vocês não gostam, mas tem que fazer para motivar os seus colaboradores e, inclusive, para atender a sua responsabilidade para com os seus clientes, meu amigo, a sua empresa não existe. O mundo não é Sim. apenas coraçãozinho do ursinho carinhoso. O mundo, na verdade, né, as pessoas que prosperam de fato no mundo são as pessoas que têm mais foco, mais disciplina e, consequentemente, com foco e disciplina, você vai colher mais informações, você vai chegar e ter melhores relacionamentos. Boa. Então, algumas pessoas me perguntam, mas qual que é a fórmula para chegar onde você chegou? Já falei, não tem outra. O podcast poderia acabar agora. Só que todo mundo, por causa dessa mística da internet, todo mundo tem um segredo nunca antes contado, arraste para cima. O segredo nunca antes contado é o mais difícil de se executar e já foi contado insistentemente. Foco, disciplina, autoaperfeiçoamento, fazer coisa chata para conseguir colher fruto legal. Boa. Aí que diferencia o homem dos meninos, né? O menino é aquele que faz o que quer, o homem é aquele que faz o que tem que ser Que é feito. necessário ser feito. É isso mesmo. Boa. E muitas vezes é nessa jornada, nessa metade do caminho, que a gente encontra as oportunidades, né? E as oportunidades acabam chegando. E se você estiver no momento certo, preparado para aquilo, você treinou, Meu irmão, chegou a hora, não tem como dar errado. Real. E, cara, vendo toda essa história de sucesso, como é que você entrou no mundo dos negócios, sendo aquele cara da periferia que não teve a sua oportunidade lá, mas buscou a sua oportunidade e entrou nesse mundo do investimento, no mundo dos negócios. Como é que foi a virada de chave da sua mentalidade? Cara, eu vou te contar. Eu percebi todas essas coisas que eu te falei. Em dado momento, né, eu, por volta dos meus 19, 20 anos, eu quis lançar um primeiro negócio. Esse primeiro negócio não deu certo. E ele tinha começado dando certo, mas em 6 meses eu não tinha fluxo de caixa, eu não tinha pessoas, digamos assim, para ser meus clientes. E ali me deu uma primeira lição, né? Que uma das coisas mais importantes para a sua empresa é manter um comercial ativo, constante e consistente, digamos assim. E o que acontece? Né? Eu sempre tive essa insatisfação, esse desejo, digamos assim, de preciso mudar a minha realidade, quero mudar a realidade da minha família. Eu sou filho adotivo, inclusive, também. Eu queria provar para os meus pais que aquela adoção tinha valido a pena. Então, uma série de coisas, de questões internas Boa. motivando atitudes externas, tá? E o que acontece? Em dado momento,
A grande virada de chave para mim foi bem depois que eu me formei na USP, depois eu me formei na Universidade Federal do ABC, fazendo mestrado em Engenharia da Informação. Eu estava dando aula em universidade nesse momento, por volta dos 22, 23. E aí, cara, meu pai faleceu. E o meu pai, ele era, brincando, né? Eu acho que algumas pessoas aqui têm isso também. Meu pai, ele era a minha pessoa da disputa. Eu queria provar para ele que eu valia a pena, queria provar para ele as minhas formações. E é coisa de jovem, menino, né? Você tem Sim. aquela coisa, aquele embate positivo com uma figura masculina, e eu tinha. Porque ele acreditou em você lá Ele atrás acreditou, também. mas desafiou. E ele, ao mesmo tempo, algumas vezes falou, Rafa, para de inventar moda. Aí eu falei, vou inventar a moda assim e eu vou ser o primeiro empresário dessa família. Boa. E eles, muitas vezes, com receio, né? Do tipo, e se quebrar? E se? E eu queria contrariar isso. E aí, então, vira o seu objeto de disputa. E essa disputa, ela faz você crescer, né? E aí, então, o que acontece? Quando ele morreu, cara, eu entrei numa depressão absurda. Minha mãe também entrou. No mês seguinte, meu cachorro morreu. No outro mês, meu avô morreu. Então, eu tenho o ciclo do desespero ali. Eu quebrei um negócio, terminei um relacionamento de 3 anos, tudo ruim. Então, é aquela velha história do Joseph Klimber, né? Quando tá ruim, pode ficar muito pior. E, de fato, quando tá ruim, tenha certeza que pode ficar pior, e ficou muito pior para mim. Para eu conseguir me reestruturar, e aí entra a história, digamos assim, da virada. Eu tava ali, eu precisava recuperar minha autoestima, eu passei por alguns processos seletivos, e aí eu entrei num programa de um grande banco aqui do Brasil, maior da América Latina, faz o símbolozinho dele. E aí, nesse banco, cara, foi uma escola importante para mim. Eu fiquei 2 anos nele. Nesse banco, eu recebi um prêmio por alto desempenho, promoção e tudo mais. Aquilo recuperou minha autoestima, né? Só que ali foi o grande divisor de águas, porque eu sabia que eu estava dentro de um programa, eu tinha, sei lá, 6 dígitos de salário ano, o meu gerente ganhava em torno de 250 mil. E eu fiz um cálculo bobo que, para eu chegar no que ele ganhava, levaria 10 anos. E aí eu falei, cara, 10 anos? 10 anos? Eu trabalhava do tipo 8, 9, 10 horas por dia no banco. E eu já tinha terminado meu mestrado e eu dava aula no período noturno. A minha hora aula era muito maior do que minha hora trabalho. E aí eu entendi que uma mesma pessoa, dependendo da praça que ela está, ela é valorizada de uma forma diferente e a sua remuneração hora varia. Boa. E aí boa, me deu um boa. clique que foi o seguinte, meu amigo, já que minha autoestima voltou, já que eu posso gerar riqueza pelas minhas mãos e a minha hora ela vale mais em determinados lugares, eu vou empreender de novo. Boa. Long story short, saí. Eu fui convidado uma vez para uma entrevista na TV Geração Z, que era a antiga TV UOL, no programa da Nocilene Santos. Lá tinha algumas celebridades que tinham programa nessa TV. Milene Domingues, João Kleber, tinha uma galera ali com audiência. E aí, cara, eu tive um insight, uma epifania, que eu vi o futuro ali, tá? Tava com 22 para 23 anos, vai, mais ou menos isso. Eu tive um feeling que se eu criasse produtos para celebridades e vendesse em escala utilizando a audiência que elas tinham, poderia ser uma grande virada de realidade para mim. Boa. Eu já estava vendendo produtos na internet, tinha feito um produto digital na época, um e-book, vendeu tipo algumas milhares de cópias. E aí então eu falei, cara, se eu fizer isso para uma celebridade, vai dar certo. Long story short again, o que eu fiz, cara? Eu peguei, pedi para na Nocilene, você me apresenta para o dono aqui da Web TV? E ela então me apresentou para o dono da Web TV, que era o Marcelo Barbosa. Aí a gente fez uma reunião, um almoço, e aí o Marcelo falou, poxa, a Nocilene falou que você queria falar comigo, né? Por que a gente tá conversando hoje? Aí eu virei para ele, olhei no fundo do olho dele e falei, cara, a gente tá conversando porque eu quero comprar a sua Web TV. Ele virou assim e falou, mas quem disse que eu quero vender? Aí eu falei, eu vou provar que você quer vender. Mostrei para ele o que estava acontecendo no mercado, aí eu dei um contexto para ele e falei, cara, a gente pode realmente fazer produtos de sucesso com essas pessoas que têm audiência aqui dentro. A gente tem que
criar produtos para essas pessoas. Você não tem produtos ainda e eu tenho a tecnologia, eu tenho a inteligência para fazer isso. A gente fechou um deal. Ali surgiu a minha primeira agência. Uma das pessoas que a gente fez trabalho foi na época com a Solange Frazão. Cara, em coisa de 3 dias a gente vendeu com um produto dela coisa de R$200 mil. E aí, meu amigo, eu também provei para mim mesmo que aquilo era um mercado. Que massa. Meses depois, eu fiz um outro lançamento com o Roberto Chinachique, que é um autor que talvez vocês já tenham lido, inclusive. Foi considerado por muito tempo um dos maiores palestrantes do país. Cara, a gente vendeu em coisa de 4 meses mais de R$2 milhões. E aí, então, foi um lançamento atrás do outro. Um lançamento atrás do outro. E eu ganhava percentual desses lançamentos que eu fazia. E aí surgiu uma agência de 8 dígitos, cara. Né? Eu fiz o meu primeiro milhão com 25 anos depois, por conta da agência. E aí eu percebi que os seus relacionamentos, eles determinam, sobretudo, o tamanho do cheque que você vai receber. Boa. Quanto melhor é o seu ciclo de relacionamentos e quanto mais você trabalha com pessoas bem-sucedidas, mais você vai ter resultado. E foi por isso que, em dado momento, eu também abri uma empresa de eventos e resolvi trazer algumas das maiores pessoas do mundo para o Brasil. Acabei trazendo o Richard Branson Brasil, fundador da Virgin. Acabei trazendo o Randy Zuckerberg, irmã do fundador do Facebook. Acabei trazendo, o Kevin do Shark Tank Internacional, bilionário americano também. Acabei trazendo aí, cara, o Gary Vaynerchuk, que foi o primeiro cara a trazer o Gary Vee para o Brasil. Brother, eu trouxe uma lista de mais de 20 players internacionais, mais de 100 palestrantes nacionais, dos quais mais de 20 bilionários no meu palco. E o que formou aí, uma carteira de mais de 30 mil clientes, mais de 1.400 mentorados, e aí então a coisa explodiu. Cara, que animal. Então, 2 grandes aprendizados, storytelling e relacionamento, né? O storytelling porque você vendeu um sonho para o cara que não acreditava que um dia poderia... Plantei a visão na cabeça dele. Gerar grandes negócios, então você... contou uma história, ele entendeu, viu que fez sentido e acabou dando certo. E também a rede de relacionamento, que é o networking, que você acabou fazendo, né, entendendo, praticando, botando em prática e até mais para trazer grandes influenciadores, grandes palestrantes de fora, best-sellers. Você teve que se relacionar com ele e contar uma boa história. Sim. Né? Fala um pouco mais sobre esse tema aí que a gente estava conversando e eu acho animal. Cara, é engraçado, né? Eu te confesso, eu não imaginava que tudo ia acontecer da forma que aconteceu, mas eu percebi que um dos fatores determinantes, né, além de foco, disciplina, trabalho duro, autoaperfeiçoamento, é você melhorar as suas soft skills. Que Boa. São desde a sua capacidade de se relacionar com pessoas, desde a sua capacidade de encantar pessoas Boa. E fazer com que as pessoas elas se projetem, elas se vejam dentro do seu sonho. Boa. A arte do storytelling, né, tem 1 milhão de livros sobre storytelling. Né? Mas, cara, se eu fosse resumir em uma única palavra, storytelling é você fazer as pessoas se colocarem na história que você está contando e elas conseguirem visualizar elas tendo sucesso. Storytelling é sobre o outro, não é sobre Boa. Você. É sobre a agenda Boa. Oculta do outro. O que é a agenda oculta? A agenda oculta, imagina, por exemplo, você tem carros, várias marcas de carro. Você tem Fiat, você tem Volkswagen, você tem GM, da mesma forma que você tem Ferrari, Lamborghini. O que diferencia alguém que compra uma Ferrari de alguém que compra, de repente, um Fusca? A história por trás. A história e a agenda oculta do comprador. Boa. O cara que compra o Fusca, de repente, ele quer ir do ponto A para o ponto B. Um veículo serve para isso. O cara que compra uma Ferrari, ele quer demonstrar 3 coisas, de repente. Ou conquistar uma dessas 3 coisas. Que é a grande tríade, digamos assim, da motivação humana. Que é poder, que é dinheiro ou sexo. São essas 3 coisas. Então, a Ferrari, ela é um item que te habilita instantaneamente conseguir dinheiro, poder ou sexo. E isso está na humanidade. Quando você vai para a Bíblia, por exemplo, você vai ver que o rei Salomão, ele tinha o quê? Ele tinha concubinas, ele tinha
terras, ele tinha ouro. Então, as 3 coisas, além de ser rei, que é a conferência formal do poder. Esses 3 itens, eles são arquetipais. Eles estão na humanidade, gravados no inconsciente coletivo das pessoas há muito tempo. E a arte de contar boas histórias, nada mais, nada menos, diz respeito de você fazer as pessoas se visualizarem no resultado. Você fazer as pessoas de forma com que elas visualizem que a agenda oculta, aquilo que ela não verbaliza, mas ela deseja, vai ser atingido se ela, de repente, comprar aquilo que você está ofertando, se ela, de repente, andar com você, se ela, de repente, tiver os acessos que você tem. Né? Então, é mais simples do que uma infinidade de livros conta. Os livros, eles ensinam método, ensinam lá a jornada do herói e N variantes, a jornada do anti-herói, para te colocar, de repente, num contexto, nós contra eles, enfim. Os livros vão te ensinar trazer isso. a dor, ele vai te dar técnica, colocar o cara na história alguém e que é o coitadinho, que de repente descobriu. Envolver ele e encantar. Você não precisa, imagina só, como que eu vou vender um carro fazendo jornada do herói? Não é sobre a jornada do herói. É sobre você mostrar para a pessoa indiretamente que é sobre ela, sobre a agenda oculta dela, fazer com que ela se coloque e ela se visualize dentro daquele contexto. E muitas vezes você vai trazer elementos, né, comuns, digamos assim, à realidade. Por exemplo, venda de auto ticket. Cara, é mais sobre a pessoa do que sobre você. O cara que vende auto ticket, por exemplo, a Ferrari, ele não tem que ser vendedor de carro que não é de luxo. Sabe aquele negócio que o cara te liga, oi, Sandro, tudo bem? Me desculpa, a sua vocalidade está errada. Você, cara, toda vez que alguém te liga para vender, oi, tudo bem? Você dá atenção para essa pessoa? Você fala, puta, mais um cara querendo me bater a carteira? Só que o que as pessoas não entenderam ainda é que a maioria das pessoas amam ir fazer shopping com os amigos, então as pessoas estão propensas a comprar, elas querem comprar. Dopamina vai lá para cima, te dá sensação de poder, te dá satisfação. Muitas vezes desperta até mesmo a oxitocina, que é o hormônio do amor. Você ama a si mesmo quando você compra. Quando você compra, de repente, dá flores para sua esposa e aquele abraço após, você está comprando a sensação. Você está comprando a bioquímica que vai ser proporcionada após aquele item. As pessoas... Grave isso. As pessoas não têm problema para comprar, elas querem comprar. O que você tem que fazer como vendedor é não impedir a compra, ser o caminho para que a compra aconteça. Boa. E quando você liga, oi, Sandro! Dá desespero. É como alguém lá que te liga para falar, você quer fazer o upgrade da sua net, da Sky? Você quer fazer o upgrade da sua classe? Você não quer. A pessoa não gerou valor o suficiente para ela enxergar valor intrusivo no seu produto ou serviço. E foi intrusivo. Vou dar um exemplo para você. Quando você vai, por exemplo, numa... E faça essa experiência se você nunca foi. Nunca tenha vergonha ou medo de fazer coisas que você acha que não é para você. Exemplo. Você vai no shopping Guatemi e tem lá loja do Louis Vuitton, tem loja da Gucci. Você já entrou numa loja como essa? Espero que sim. Porque se você nunca entrou porque a sua mentalidade diz eu não posso entrar porque eu não vou comprar, eu não posso entrar porque eu não tenho dinheiro. Meu amigo, você nunca vai ter, então, o que é necessário para que você entre. E como pesquisa, você tem que entrar para saber como que as pessoas se comportam. Boa. Vamos trazer, por exemplo, sei lá, tenho certeza, pelo menos uma loja, sei lá, como a Apple, talvez você já tenha entrado. Aqui em São Paulo tem, Shopping Morumbi, pelo mundo tem. Eu sei que tem poucas, talvez no seu estado não tenha, mas pega a loja Apple como um exemplo. Quando você entra na loja Apple, os vendedores não saem lá, quer celular, quer celular, quer celular. Todo mundo que pisa na Apple é entendido pela marca que essa pessoa já quer comprar. Como que eu não atrapalho o processo de compra? Como que eu viabilizo para você ter o seu desejado iPhone, porque eu sei que você quer um. Entende isso? Boa, boa. E aí, esse vendedor, que não é chamado de vendedor, ele, na verdade, ele é um técnico. Consultor. Ele é um consultor. Boa. Ele é um cara que vai resolver todas as suas dúvidas sobre o aparelho e não vai fazer um arraste para cima. Por quê? Porque é meio que assim, o meu produto é exclusivo e eu sei quão bom ele é. Boa. Somente você pode impedir de comprá-lo, porque eu sei da qualidade do meu produto. Se você tem dúvida da qualidade do seu produto, você fica pushy, você fica enchendo o saco para vender. Porque você não tem segurança o suficiente ou o produto ele não conquistou a audiência o suficiente, mentalmente dizendo, para que ele seja um produto de desejo. E o que a Apple fez
para gerar valor o suficiente para a população enxergar a Apple como um objeto de desejo? Vamos lá, se a gente pega, por exemplo, algumas coisas da teoria do marketing de luxo, a Apple, né, antes de qualquer coisa, se você for ver, ela é um objeto de desejo, se posiciona num price point de mercado de luxo, então é para poucas pessoas, e quanto mais escasso e mais exclusivo, mais as pessoas querem. As pessoas, elas podem até rejeitar, falar, eu imagino, nunca pagaria isso. Quando essa pessoa ficar rica, ela vai querer comprar um igual ou semelhante da mesma categoria. Boa. Muitas vezes a gente apenas fala não ou rejeita aquilo que a gente não acredita que a gente pode ter ou que é para nós. Então você rejeita. Para te dar uma sensação mental de conforto. Mas me desculpa, se você quer se confortar porque você não pode pagar 10 mil reais por um iPhone, temos um problema, porque na verdade a sua mentalidade deveria ser: o que eu preciso fazer para gerar riqueza o suficiente para eu ter isso ou qualquer outra coisa? Boa. Você não pode fazer com que o preço das coisas te limitem. Por que você não pode? Porque você limita o seu próprio poder pessoal de criar riqueza. Escassez. E não é sobre o papo, nossa, mas é um negócio tão... Nananã. Não, não, não. O papo nem é sobre o iPhone. Porque quando você se limita nesse aspecto financeiro, você está se limitando para comprar um carro melhor, para ter uma casa melhor, está se limitando para tudo. Boa. Então, o fator financeiro não pode ser um problema na sua cabeça limitante do tipo, vou rejeitar porque eu não acredito que eu posso ter. Pelo contrário, ele tem que ser um fator inspiracional para você criar riqueza o suficiente para você ter aquilo ou qualquer outra coisa que você queira. E se não for supérfluo, melhor ainda. Estou muito feliz. Entende isso? Sim, sim. Eu não estou falando para a gente criar uma geração dopamina, inclusive tem um livro muito legal chamado Geração Dopamina, baseada apenas na sensação dos prazeres da compra. Não incito o consumismo. Leia aí, inclusive, o livro Essencialismo. Mas o que eu estou falando é, não deixa você se limitar para não ter algo. E a Apple, ela muito inteligentemente conseguiu se posicionar no mercado AAA. Ela muito inteligentemente, junto com seu fundador Steve Jobs, ela conseguiu criar tribo. E ela muito inteligentemente conseguiu fazer isso tudo porque ela conseguiu ter tecnologia e inovação, diferenciação em relação a todos os outros no mercado. Ela criou onda. Boa. Se você for ver no resumo, quando o Steve Jobs faz o pitch de venda do celular Apple, ele pega e fala o seguinte: inovamos quando criamos o iPod. Por que inovamos? Tá vendo isso aqui, disquinho, CD? Não tem mais. Você pode ouvir a música que você quiser aqui dentro. Olha só. Temos também isso aqui, ó, navegador, internet. Você pode acessar a internet. Isso aqui é um grande produto. Nananã. E aí, então, ele fala, imagina você também ter um device que você pode ligar. A gente está fazendo 3 lançamentos hoje aqui. Ele fala bem isso. Estamos fazendo 3 lançamentos. Um device de música, um device de acesso, conectividade, um device de comunicação. Relacionamento. Só que aí, então, o que ele faz? Ele fala, todos esses devices do mundo estão separados. Imagina se todos forem um só. Apresento para vocês o iPhone. Ele é um tocador de música? Ele é um aplicativo para você acessar a internet? Ele é um telefone. Uau! Inovador. E detalhe, com interface simplista, revolucionando tudo que tinha, que era aqueles teclados chatos, que sujavam, que quebravam. Touch screen. Essa tecnologia não existia. E essa tecnologia mudou a indústria. Porque a partir daquilo, tudo foi criado na mesma linha. Todos os celulares hoje, os smartphones, todos eles, você vai de Samsung, a Nokia, a seja lá o que for, todos eles são smartphones touchable. É muito difícil você encontrar hoje um celular, por exemplo, baseado em tecnologia de teclado. Não consigo nem lembrar. Tem algum, não sei, telefone via satélite. Sim. Tem disso. Mas não tem. Então, por que a Apple, né, criou esse apego e esse amor? Existe algo que chama teoria dos níveis de conexão. Né? As pessoas se conectam com as coisas em 3 coisas, em 3 níveis. Né? O nível utilitarista, que significa o seguinte, eu quero algo porque eu quero resolver um problema. E aí, quando a gente fala de conexão CNPJ com CPF, eu tenho um nível utilitarista. Eu estou aqui tomando água, eu não estou amando essa água porque ela é Cristal, porque ela é Danone, porque ela é Nestlé. Pouco me importa a marca, se é água de filtro de barro, não interessa.
Não existe uma relação tampouco com o dono desse copo. Imagina que uma marca produziu esse copo. Eu não vou comprar o copo tal porque, de repente, nossa, eu amo essa marca. Você não vai falar isso para coisas utilitaristas, tá? O segundo nível é o nível de conexão em que existe paixão. Pessoas se apaixonam por pessoas. Boa. E isso é bioquímico. E, inclusive, baseado principalmente num neurotransmissor chamado oxitocina. Então, a recorrência de oxitocina e vivências emocionais de ups and downs com determinada pessoa gera imprints para você. Ou de alguém vindo de fora para dentro também gera. Eu estava te dando o exemplo do livro. Você, muitas vezes, lê um autor nos lugares de maior intimidade. No banheiro, na cama da sua casa. Entende isso? Sim. E isso gera um nível absurdo de produção, sobretudo de oxitocina e apego, porque às vezes você está lendo esse livro e está te despertando emoções. A mesma coisa que um cantor, você está ouvindo música no seu momento de depressão. Imagina isso. Então você associa dentro do seu subconsciente um caminho sináptico que é uma emoção junto com um neurotransmissor, um hormônio ali para o seu sangue, que grava dentro do seu subconsciente aquela sensação. Boa. Essa paixão, ela surge por causa disso. É a conexão pessoa com pessoa. No nível mais profundo, que aí a Apple conseguiu e poucas outras marcas conseguiram, é quando você tem a conexão entre pessoas e causas. O nível maior do que a paixão é pessoas matam e morrem pelos ideais, pelos valores, pelo time de futebol, pela religião que elas defendem. Por que existem, por exemplo, você vai olhar para o mundo, religiões fundamentalistas que muitas vezes pessoas se matam acreditando em algo maior. Isso é causa, você abre mão da sua vida por aquele plano maior, superior. O encantamento. Você entende que isso é muito poderoso? Com certeza. E o nível de encantamento e profundidade que você precisa para que alguém tome a decisão, sobretudo de abrir mão da própria vida, por uma causa. Sim. E aí o que acontece? Quando a gente fala de Apple, esse movimento manada, quando ela anuncia um novo lançamento, e aí você tem filas, poucas marcas no mundo fazem isso, porque em tese uma marca ela tem a conexão em nível de utilitarismo e não em nível de causa. Mas a Apple, devido ao seu fundador naquele tempo, gerou um levante tribal em que existia uma causa maior, que era a revolução da tecnologia, que era a simplificação da tecnologia, que era, de fato, você entregar coisas muito premium, digamos assim, em sensação, em toque, em design. Inclusive, uma das palavras, né, que resumem a Apple é design. Mudando, digamos assim, a perspectiva de um mercado antes e depois. Isso está acontecendo agora. Sim. Novamente. Isso aconteceu, se a gente for colocar em ondas, isso aconteceu. Por exemplo, se eu pego o mercado de carros elétricos, mudou-se a matriz energética, temos um líder, digamos assim, público poderoso, que é o Elon Musk, as pessoas amam ou odeiam ele, então tem muita emoção e tem causa. Quando ele vem com a ideia da Starlink, que é a internet de acesso barato para o mundo todo, cara, existem muitos lugares no mundo, inclusive no Brasil, por exemplo, você vai para a Amazônia, você vai para os interiores do estado. Eu acho que eu viajei para 20 estados do Brasil, mais ou menos, tá? Cara, nos lugares mais remotos do Brasil, meu amigo, você não tinha de fato internet. Imagina agora você ter. Então, entende que você resolve um problema de uma população inteira, população ribeirinha, por exemplo, por causa de uma melhor tecnologia, por causa da causa de alguém. Da causa de alguém que está plantando na cabeça das pessoas a possibilidade de você explorar o além-terra. Animal. Isso se encaixa muito também nos mundos dos negócios, né? Hoje, muitos donos de negócios acabam se posicionando, criando seu movimento, criando sua comunidade, sua tribo e encantando as pessoas, fazendo com que aquelas pessoas enxerguem valor e automaticamente performando. Perfeito. E, cara, é muito louco porque, né, você hoje também atua nesse ramo de desenvolvimento, de gestão de pessoas. Sim. Pega grandes líderes, grandes donos de empresa e direciona ele para ele ter um posicionamento melhor. Claro. Como ele vai gerar valor com o posicionamento dele. Fala um pouco sobre isso aí. Cara, posso te falar? A grande dificuldade que eu vejo na maior parte dos empresários e das pessoas em geral elas são muito boas. Em geral, as pessoas são muito boas naquilo que elas fazem. Principalmente,
poxa vida, você pega um executivo, cara, ele se formou bem, ele tem, sei lá, horas empíricas aplicadas ali, ele é muito bom. Só que as pessoas têm, desde a entrevista de emprego à venda de um produto, a dificuldade de conseguirem plantar nas pessoas uma ideia única do que de fato as resolvem. Boa, boa. Se você fizer um teste, vai para Faria Lima, vai para Berrini, vai para Avenida Paulista, vai para o Rio de Janeiro, vai para o Sul, vai para o Nordeste, vai para qualquer lugar. Vai para o mundo, vai para Londres e começa a parar as pessoas fazendo uma única pergunta. Oi, tudo bom? Pode responder uma pesquisa? Aí a pessoa fala, posso. Que tipo de problema você resolve no mundo? A pessoa... Pensa... Hã? Qual que é o Qual que é a que eu pergunta? faço? Qual que é o Que meu tipo de propósito? problema você resolve no mundo? Essa é a expressão das pessoas. As pessoas não sabem o problema que elas resolvem. E aí eu desafio você. Que tipo de problema você resolve no mundo? Boa. Comenta aí. Que tipo de problema que você resolve? É do tipo, vou dar um exemplo. Eu ajudo empresas de pequeno e médio porte a aumentarem o seu faturamento a partir de estratégias de marketing financeiramente viáveis, uma vez que a maioria das estratégias colocam, digamos assim, para o mercado que eles têm que gastar muito. Eu resolvo um problema. Fala mais, fala mais. Vou dar um outro exemplo. Que tipo de problema você resolve no mundo? A gente não estava falando, por exemplo, de auto ticket. Tá bom. Eu ajudo equipes de venda a tornarem mais simples e fácil o processo de viabilização de compra sem se tornarem vendedores extremamente agressivos que afugentam os clientes. Ei, vendedores, vocês já mandaram um cliente embora porque foram agressivos demais? Todo mundo fala, pois é, eu acho que passei do ponto. Eu resolvo, nesse exato momento, o problema de outra comunidade. No 1, eu resolvo o problema das PMEs que têm pouco dinheiro para marketing. No 2, eu resolvo o problema dos vendedores que querem vender produtos de alto ticket de uma forma mais simpática. O que é produto de alto ticket? De novo, a gente está falando de Ferrari. Vou dar um exemplo muito mais próximo da realidade, né? Que é o quê? Corretor de imóvel. Você está vendendo alto ticket, você está vendendo 500 mil, 1 milhão de reais, 200 mil reais para alguém que eventualmente não tem aquele capital. E, brother, às vezes você está vendendo da forma errada, você está afugentando o seu cliente. Lembra, ele já quer uma casa, ele quer se estabelecer com a família. A venda já está feita. Não atrapalha a venda, vendedor. O que tem mais é vendedor vendendo coisa e atrapalhando a venda, em vez de ajudar o processo de venda. E como que faz isso? Cara, faça perguntas, cria rapport. O preço é a última coisa. Boa. O cara já quer fechar. Se você não gerar valor o suficiente, preço sempre vai ser um issue, vai ser um problema. Só que se tem valor e a comunicação foi boa, não invasiva e não push, que é essa coisa de ficar, vem, compra, quer comprar agora? O Robert Cialdini, eu trouxe ele algumas vezes para o Brasil. Eu ainda acho que eu sou o único certificado dele no Brasil. Ele é o maior especialista do mundo em psicologia de consumo. E ele fala que uma venda bem-sucedida, no mínimo, você vai passar 70% do tempo trocando ideia, falando de coisas, estabelecendo rapport, e os últimos 30% de fato você vai de fato entrar, digamos assim, no processo de fechamento. E aí eu vou falar uma grande diferença. Me desculpa, eu não formo vendedor. Vendedor vende, mas quem faz dinheiro é o closer, é o fechador. Boa. Para de vender e começa a fechar. Fecha a venda, brother. Fechamento traz receita e não venda. Venda afasta a receita muitas vezes. Boa. Percebe a diferença? Sim. Tem um cara muito legal, e aí até para anotar, leiam o livro do Zig Ziglar, The Art of Closing the Sales, a arte de fechar vendas. A gente precisa de uma comunidade maior de fechadores e não de vendedores. Quando o comprador fala que o seu produto, o seu serviço está caro, é porque você não gerou valor suficiente para ele enxergar valor no seu produto, no seu negócio. Pega uma coisa, olha que absurdo, é tudo sobre percepção, né? Algumas coisas estarem caras dizem respeito, sobretudo, a você mesmo. Boa. Às vezes está caro comprar de você, mas eu compro a mesma coisa de outra pessoa. Sabe como? Vou dar um exemplo para você. Imagina que, de novo, vamos voltar no mercado de alto ticket. Depois a gente fala de low ticket. Sim. Mas é muito perceptível esse mercado. Imagina que eu tenho um corretor que vai vender uma casa de 15 milhões de reais. Só que esse corretor chega com sapato furado, cabelo bagunçado, todo maltrapilho. É congruente.
Imagina o seguinte, Sim. o cara que vai comprar a casa de 15 milhões, cara, ele minimamente tem dinheiro. Com certeza. Minimamente. Então existe Você tem que se posicionar. algo minimamente que essa pessoa Sim. provavelmente, ok? Vai Não é enxergar regra, valor. mas provavelmente, tem acesso a melhor educação, provavelmente tem acesso a melhores tipos de vestes, viaja o mundo e assim por diante, ok? Se for a realidade de São Paulo, é isso, beleza? Quando ele chega e ele percebe que quem está vendendo para ele é um vendedor, ou seja, linguagem completamente errada, e a linguagem da comunicação não verbal completamente errada, e não tem minimamente alinhamento estético, lembra do design? Estética é design. Não tem um posicionamento. Esse cara não vai querer que o bonitinho ali, que tá com o sapato furado, ele não vai querer fechar a venda com ele. Ele não quer pagar 300 mil reais de comissão para esse cara que, não tem... Entende isso? Sim. E isso é subconsciente. Inclusive, né, tem uma frase que pessoas compram de pessoas. Né? Não é o produto que vai ser a solução, mas Perfeito. sim a conexão, o relacionamento. Se o cara principalmente gostar e ter um relacionamento bom com o vendedor, irmão, 60%, 70% da sua venda já está fechada. Por isso que eu falei, o vendedor tem que parar de desvender. E às vezes a forma como ele está vestido, a forma como ele fala, às vezes isso tudo está fazendo com que ele não faça o fechamento. E agora imagina, eu vou comprar uma casa de 15 milhões, e aí o meu corretor... E para com essa palhaçada, aí ele chega de Porsche, Lamborghini. Se um dia eu for comprar uma casa de 15 milhões e chega um corretor de Lamborghini, para mim é estelionatário. Bandido. Me dá o desconto que você tá... Bandido! Não faz sentido. É não congruente. Só que o cara chega, de repente, com uma Land Rover. Não precisa, ok? Mas eu tô falando, a estética ideal. Sim. O cara chega com uma Land Rover, é um cara ali meia idade, você já imagina que é família, e tá alinhado. Eu não vejo nenhuma marca nele. Mas tá com uma roupa boa, bem passada, cabelinho bonitinho, barbinha feita. Tem branding. Puta, cara! Com eu certeza. não tenho problema que ele vai lá levar 300 mil reais, está congruente. Com certeza. Entende isso? Agora você fala, pô, eu não vou largar 300 pau na mão desse cara que tem uma Lamborghini. Não vou. É bobo. Esse cara é picareta. Cara, entendam, não é a opinião do Rafa, isso é a opinião pública, isso é agenda oculta, isso é o que as pessoas não verbalizam, mas pensam. Não verbalizam, mas pensam exatamente assim. Entende isso? Sim. E isso dita comportamento de manada. Então tem algumas coisas que, tem que se prestar muita atenção em relação ao seu brand pessoal, em relação a como você posiciona, em relação ao que você mostra. Eu sou completamente contra essa geração ostentação, mas não tem como a gente ignorar, digamos assim, que algumas coisas minimamente são esperadas. Imagina que você vai fazer um dia uma reunião, sei lá, em algum ministério, na prefeitura de São Paulo com o governador. Desculpa, você não vai de shorts e sandália. É desrespeitoso, independente se você respeite ou não essas pessoas. Mas o ambiente, ele pede um mínimo de decoro. Sim. Então não tente modificar os ambientes porque um coach da internet falou, você pode ser tudo que você quiser. Tá bom, vai ser brócolis então, vai ser qualquer outra coisa. Entende isso? Vai ser. Só que me desculpa, não significa que você vai fechar mais vendas, não significa que você vai conquistar a internet, não significa que você vai fechar mais contratos, e às vezes significa que, na verdade, você é um... Menino. É um menininho. É uma isso. criança que não sabe se adaptar aos ambientes conforme deve se adaptar. Boa. Faz o que quer, não faz o que tem que ser feito. Né? Exatamente. Cara, mas é isso. Essa criação do seu branding gera uma percepção de valor para as outras pessoas que elas quer estar perto de você, quer entender a sua rede de relacionamento, quer estar disponível para pagar o que você tem a ofertar para essa pessoa. Então, cara, acaba trazendo uma confiabilidade maior e uma conexão maior entre as pessoas, Perfeito. né? E essa rede de relacionamento, a comunidade... Cara, hoje, se você for um grande líder de uma grande comunidade, cara, você arrasta multidões. É isso mesmo.
né? É o que a gente tá vendo na internet. Algumas pessoas se aproveitando desse movimento e tudo mais, às vezes até pela inocência da pessoa, usando técnica, isso existe. Mas posso te falar, cara, hoje, né, eu recomendo, tem até alguns livros que valem muita pena das pessoas lerem. Story Brand é um deles, 48 Leis do Poder é outro, Armas da Persuasão, inclusive do Robert Cialdini também é outro. Mas eu acho que você que de repente ainda tem uma pequena empresa, você que de repente está em transição de carreira, se conecte mais com o ser humano e entenda o que está por trás das motivações das pessoas. É isso que elege, por exemplo, presidentes da República, independente de esquerda e de direita. A gente tem um caso no Brasil que mostra ambos líderes populistas entendem exatamente a agenda oculta do seu eleitorado. Boa. Se você entender o que está por trás do que o cara deseja e pensa, quando ele está ali, ó, colocando a cabecinha no travesseiro, você, cara, vai conseguir criar produtos de fato com demanda para as pessoas. E o que mais tem hoje, que eu vejo em termos de serviços prestados, é empreendedores, naquele sonho, sou a nova startup, criando produtos para eles mesmos. Eles nem sabem se tem demanda, eles nem sabem se resolve uma agenda oculta. Se você perceber, né, as entrelinhas que eu estou passando aqui, inclusive nessa última fala, você vai eliminar grandes falhas em lançamentos de produtos. Comece a lançar produtos para a maré e entenda que você é um produto. E talvez você esteja se lançando no encapsulamento errado. Boa. Então, o grande insight disso, faça a pergunta certa. Se você quer escutar a resposta certa, seja um bom perguntador. É real. Inclusive para vender. Imagina você vender coisas apenas perguntando. Aí você não é mais um vendedor. Sabe o que você é? Você é um closer. Um closer, um fechador. É. Cara, animal. Muito bom, muito insight para a galera que está escutando, aplicar um pouco do que você escutou. Cara, tenho certeza que se você aplicar 10, 20, 30, 40% do que você escutou hoje, com certeza você vai gerar mais valor para sua vida, para os seus negócios e com certeza vai colher grandes resultados. Rafa, deixa aí uma mensagem para a galera que está nos ouvindo, uma mensagem inspiradora, uma mensagem de desafio que você passou pela sua vida e que realmente mudou o jogo aí. Cara, né, a primeira coisa é a seguinte, em que círculo você gostaria de conviver? Quem são as pessoas? O que você vê? O que você sente quando você estiver lá? Essa é a primeira coisa. Uma vez que você descobriu o círculo, tá bom. O que você resolve para esse círculo? Lembra? Qual que é o problema que você de fato resolve? E, por último, o que você quer levar para a sua vida? O que te deixa feliz? De tudo que eu te falei, eu quero finalizar com uma coisa que é, de novo, nada é mais importante do que a sua própria satisfação e felicidade. Se você faz coisas hoje e que no final do dia, aí entra na diferença. Você tem que fazer coisas que às vezes te tira do sério. É necessário, é ser, digamos assim, maduro. Só que a vida é curta. Sabe? Você tem que aproveitar a jornada. E se você só vai conseguir aproveitar a jornada se você fizer coisas que, na média, você gosta muito mais do que desgosta. Boa. Se na média você odeia muito mais o que você faz, brother, pensa que daqui a algumas décadas, que passam muito rápido, você nem vai estar aqui mais. Então, aproveite a jornada. Faça coisas que você gosta. Faça a sua transição. Não deixa para depois. Eu tenho certeza que as pessoas podem ser aquilo que elas desejam. Basta colocar, de novo, disciplina, foco, inteligência, que é inevitável que as pessoas tenham sucesso. Mas nunca abram mão de serem pessoas felizes. Cara, animal. Muito bom, muito bom, muito bom. É basicamente encontrar o propósito e, cara... É o why. Lutar, Simon Sinek, no Golden Circle, ele faz exatamente isso, cara. É o why. É o porquê. Boa. Não existe vida feliz sem você, de alguma forma, estar atuando no seu porquê. Animal. Rafa. Show! Muito bom, cara. Obrigado aí pelo convite. Deixa aí pra galera que tá escutando a gente as suas redes, onde a galera te acha, o seu Instagram, pra galera
conhecer um pouco mais do seu trabalho? Você que quer conhecer um pouquinho mais, você pode encontrar meu livro, chama 100 Graus. Você pode encontrar ele na Amazon, nas livrarias também. Você que quer me seguir nas redes sociais, é só ir lá, @RafaPradoOficial. Esse é meu Instagram pessoal. E eu também tenho um Instagram de movimento que chama @OGuiaDoSucesso. Lá eu compartilho uma série de estratégias sobre empreendedorismo. Boa, então se você gostou desse episódio, comenta aí embaixo qual foi o insight que você tirou desse episódio. E se você está aí nos ouvindo pelo Spotify, deixa um microfonezinho aí para a gente saber que você chegou até o final e curtiu esse episódio. Então nas nossas redes sociais, @comofazer_podcast, o meu Instagram, @bruno_nakati, também disponível no YouTube e no Spotify. Show de bola. Meu irmão, muito Tamo obrigado junto. novamente. Tamo junto e até a próxima. Valeu! Valeu.